Fala pessoal, beleza? Eu vou te falar hoje da minha maior posição em Fiagro, né? O JGP Crédito Fiagro Imobiliário, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos logo para o relatório. Antes, vamos falar do custo dele, tá? Ele cobra ali 0,18 de taxa de administração e 1% ao ano de taxa de gestão, tá? A taxa de performance é 20% sobre o QCD, CDI mais 2% ao ano, tá certo? Então vamos para aquele belo overview aqui, né? O fundo está 99,70 investido já da sua carteira. Lembrando que ele fez uma emissão há alguns meses atrás, né? Claro que tem um tempo ali até alocar. Então, nesse mês, nesse relatório aqui, ele já dá para fazer um balanço que ele já alocou a emissão, inclusive os custos da emissão já não vão pesar mais no resultado também, a gente vai ver isso. Então tá aí, quase 100%, né, alocado. A 3,16 aqui da carteira reciclada, mais de 7.400 cotistas, né, uma estabilidade ali, pequeno decréscimo de 0,4, e está pagando o equivalente ali a CDI mais 4,5% ao ano. Não custa lembrar que os fiagos são isentos de imposto de renda, tá certo? Em termos de percentuais, né, de CDI equivalente, daria ali 162,15% do CDI no mês, né? Então, está aqui a distribuição de cotas, né? R$ 1,25 por cota, né? O que deu um yield mensal ali de 1,34% equivalente, né? É uma baita remuneração, diga-se de passagem, tá? Então tá aqui o resultado, né? Teve um pequeno ganho de capital aqui no secundário. A gente está analisando aqui, né? Janeiro, claro, a maior parte da receita vindo aí de juros. Janeiro é um mês forte, é um mês em que muitos títulos ali pagam o seu cupom, né, de juros. Caixa, né, vem diminuindo, normal. Ele basicamente completou ali a alocação, tá? Um dividend yield anualizado, né, se a gente considerar da cota de mercado e valor distribuído, de CDI mais 4,28%, né, se a gente fizer o cross-up, né, que seria a taxa que é cobrada, né, na verdade o tributo que é cobrado em renda fixa, seria CDI mais 7,10, né, bizarro. Enfim, a atribuição aqui da performance, né, o rendimento, como a gente já disse, foi R$ 1,25 por cota, né, o que deu ali 1,34 de yield. Se a gente também aplicar ali a menor alíquota do imposto de renda, seria o equivalente a ter uma remuneração de 1,57% ao mês, tá? Claro, nessa cotação aqui de R$ 93,50, né? Então tá aqui, a gente vê todo o histórico, todo não, né? O histórico aqui dos últimos 12 meses, o fundo que consistentemente pagou ali seu 1,10, 1,20, 1,30% ao mês, tá? Claro, em setembro aqui foi o mês da emissão, né? Deu naturalmente uma baixada ali no valor distribuído, né? Ficou mais, mas você vê que ele já, né, volta aqui recuperando. Outubro, novembro e dezembro foi um mês ali em que ele foi alocando, né, aos poucos ali o valor que ele arrecadou na emissão. E aqui em janeiro, né, talvez seja um resultado um pouco mais alto do que o novo padrão, mas ainda assim um belo resultado da gestão, né, com um yield que a gente já viu aí, como vocês podem ver na tela, tá certo? Então, em termos de cota patrimonial e cota de mercado, ele está negociando, né, com um desconto ali de R$ 1,90 na data de fechamento desse relatório, né, o que dá ali aproximadamente 98% do seu valor patrimonial, né? Claro que isso aqui tem variações, né, diárias, mas enfim, é um indicativo ali que ele ainda não pode ser chamado, pelo menos, de um fundo caro, né, dado o histórico, embora seja um fundo recente, né, até agora a gestão tem se provado, né? Fora que, assim, JGP, diga-se de passagem, né, vamos combinar que é uma das maiores casas aí, né, de gestão de investimentos do Brasil, tá? Então aqui, ó, como eu falei, né, aqui, né, o setembro, outubro, ele ainda estava alocando, né, no final de outubro, né, início de dezembro, ele já conseguiu alocar boa parte, né, 90%, enfim, foi para 93, 100, aqui ele vendeu um pouco e terminou ali 99,70% alocado, tá certo? Então, aqui também, né, o que explica esse resultado é que o diferimento do custo, né, da emissão, que ele deu uma parcelada, e isso pesou nos custos desde a emissão
até dezembro, ele foi finalizado, então o resultado de janeiro já veio ali limpo, né, vamos dizer assim. Então, tabela de sensibilidade que eles passaram a colocar. Na data, né, que eu estou gravando hoje, essa cota, né, de mercado ela até deu uma diminuída, está ali na faixa entre 90 e 91 reais, né, o que dá um desconto, né, seria ali negociando a 95,4, 94,3 do patrimônio líquido, o que, né, você ganharia ali uma remuneração equivalente ao spread de CDI mais 5,52, né, a CDI mais 6,03, o que eu considero bem atraente, tá certo? Claro, também tem seu risco, né? Todo o agronegócio com essa quebra de safra, com questão climática, estimativa para baixo de produção, tem gerado uma série de pedidos de renegociação, de repactuação das dívidas, né? Que é inclusive o que ele vai falar aqui, né? Ele traz aí esse panorama do mercado como um todo, e aqui ele traz especificamente das posições, né? O que tem feito, né? A Bela Agrícola, por exemplo, que tem uma parte grande, 7,8% do patrimônio, pediu um waiver, né? Que seria um perdão antecipado ali para quebrar, né? Um combat ali, que no caso o EBITDA, despesas financeiras, então foi concedido. Ele, inclusive, coloca aqui o voto vencido que ele teve em assembleia, né? Ou seja, a gestão realmente acompanha ali, faz uma participação ativa. Resumindo aqui, tá? Não vou ler tudo, mas eles, né? Eles até concordaram com esse pedido de perdão, mas eles queriam, em troca, né? Um flat free ali, né? Que seria um pênalti, né? Uma penalidade, uma multinha ali de mais 0,25. Não foi concedido, a Assembleia deu o perdão para a Bela Agrícola sem necessidade de pagar mais, né? Outro, né, foi a Fiagril, que também pediu um waiver, nesse caso aqui, de dívida líquida sobre o EBITDA, e a substituição de uma garantia real de imóveis por uma garantia em dinheiro, né, em caixa. Também foi aprovado, tá? Desde que o índice de alavancagem líquida seja de até 5,5, e nesse caso foi cobrado ali uma taxa de 0,25 sobre o saldo devedor. Tá? A Futura Agro ali, que representa 3,6% do PL, também waiver de dívida líquida sobre o EBITDA, tá? E ainda não foi definida essa aqui por falta de quórum, provavelmente vão chamar uma nova assembleia, e aí quem tiver na assembleia vai decidir, mas em geral os credores, né, não têm interesse ali em forçar uma situação, já que não é um caso de inadimplemento, é apenas uma estrutura, né, financeira, né? Por exemplo, quando uma empresa ela vai ao mercado buscar dinheiro através do crédito, além do valor em si que ela busca, foi lá 100 milhões, e da remuneração que ela está disposta a pagar, por exemplo, CDI mais 3, é analisado uma série de critérios, né, técnico-financeiros ali, como controladores, dívida, garantia, e geralmente a troca, né, nesse caso, é nessa parte que seria mais acessória ao contrato, tá? Da Solubi foi, voltando aqui agora, tá? Na Solubi foi uma questão ali de private equity, né, de mudança ali de capital, que também não sem grandes impactos na inadimplência, né, no caso na adimplência, e a AgroGalaxy, né, já está mais conhecida aí, que representa 6,6 do PL, foi também um descumprimento de dívida líquida sobre o EBITDA, assembleia marcada ali para o dia 6 de março de 2024, tá certo? Então aqui, para a gente fechar um panorama geral da carteira, né, como a gente acabou de falar da Bela Agrícola aqui, maior, uma posição pré também que chama a atenção, né? Ele não optou por aumentar a exposição em IPCA, ele até tinha colocado um pouco de IPCA na carteira, mas voltou ali para o CDI, inclusive esse pré aqui, esse CRI da Lavoro, eu participei como pessoa física, né? Lá na oferta pública, e também peguei essa taxa aqui de 14,20, tá? Com 7,4 do PL da carteira, AgroGalos, né, que a gente já falou, aqui aqueles que a gente falou também, que pediram ali, né, seus perdões, Futura Agro com 3,6, Solubi 1 com 2,2, e nomes também mais conhecidos, né, como Minerva, Tobasa também, Grupo JB, enfim, FS Bioenergia, que a gente
está também presente na carteira da XP, eu também tenho CRAs da FSBU na pessoa física, tá certo? Então tá aí toda a carteira, a maioria não tem rating de crédito, tá? Mas a gestão faz a sua própria análise, né? Então tá aqui a distribuição por rating interno da própria gestão, então dividido ali, né, entre de B- a mais na forma e nos percentuais aqui que vocês estão vendo, tá? Em termos de distribuição setorial, também é uma boa diversificação, né? Você vê que ele aposta ali bem em revendas, né? Cooperativa depois com 12, extrativismo com 11, fertilizante 10, bioenergia 10, sucroalcooleiro 9, uma posição interessante, porque dado o tamanho e a relevância do setor sucroalcooleiro do nosso país, 9%, eu diria que ele está ali underweight, né? Abaixo do peso do que seria uma reprodução do mercado agro em geral, tá? Então tá aqui a alocação por indexador, né? Você vê que setembro, outubro e novembro ele teve posições em IPCA, a partir de dezembro ele já se desfez e trocou, né, por posição ali na carteira em título pré-fixado, né? Vamos ver como o gestor vai se movimentar ou não. Ele realmente tem essa característica de ser uma gestão bem ativa, né? Eles não costumam só carregar ali, fazer boas alocações e carregar o portfólio, eles fazem ali um certo trading, inclusive, né, você vê que eles colocaram IPCA, depois tiraram, agora colocaram pré, vamos ver nos próximos ali, talvez já seja uma certa defesa contra uma possível queda da Selic, que, claro, vai se refletir nos títulos que estão indexados ao CDI, tá certo? Então tá aqui a carteira, né, da JGP com os principais devedores e, como a gente já viu outras vezes, né, quem é inscrito no canal aqui já está cansado de ver o JGPX, se você clicar, ele vai te jogar lá para onde ele vai comentar, por exemplo, o que faz a empresa, alguns resultados da empresa, tá certo? Então, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E claro, se você gostou, deixa aquele like para dar aquela moral, tá certo? Grande abraço!